Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez para compartilhar com você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu pensando nesse momento aí para nós falarmos um pouco, e eu lembrando da história de Gideão. Não sei se você já ouviu falar da história dele. Foi um homem que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel em um momento de muito sofrimento, de escravidão que eles estavam vivendo, um momento em que os seus inimigos vinham até a sua terra, ali até o seu povo, e ali eles tomavam todas as colheitas, as plantações, levavam o alimento, levavam o gado, saqueavam tudo que eles tinham. Então eles viviam uma época, um tempo escondidos em cavernas, escondidos para que eles não fossem roubados, E nesse tempo Deus chamou um homem chamado Gideão. E ele estava, como nós muitas vezes hoje, estávamos ali separados, sozinhos. Então Gideão estava ali num tempo de confinamento, E ele foi para um lugar escondido, sozinho, para malhar o trigo, para preparar ali o seu alimento, porque ele precisava, separar o seu alimento, trabalhar, fazer alguma coisa. E nesse momento onde Gideão está ali, vem um anjo do Senhor e fala com ele. E esse texto está lá em Juízes, no capítulo 6, e a partir do versículo 12, o anjo fala o seguinte para Gideão. Eu não vou ler o texto inteiro, mas vou ler algumas partes dele. E o anjo chega e fala para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram antes, E aí eu imagino Gideão ali trabalhando, malhando o trigo, preparando o trigo, E aí chega o anjo. Eu penso que Gideão estava ali, talvez questionando a Deus, meditando a Deus, mas mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio a um confinamento, ele resolve o quê? Resolve fazer alguma coisa. Então ele prepara algo para ele trabalhar, para ele fazer, vai ali e faz, alguma coisa. E aí o anjo vem e fala: homem valente. E ele não se vê como um homem valente. Tanto é que ele diz assim, o anjo diz em seguida para ele, diz assim: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. E aí ele responde para o anjo: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, se a família dele era a menor da tribo de Manassés, e ele era o menor da casa dele, ele estava dizendo o quê? Não tem ninguém menor do que eu. Mas mesmo assim, ele se sentindo tão pequeno, ele estava fazendo algo. Ele não estava parado, acomodado. Eu creio que as outras pessoas estavam ali reclamando, murmurando, questionando, mas Gideão estava ali tentando fazer alguma coisa, se mover em alguma coisa, e Deus vê nele um homem valente. Como é importante a gente aprender com os homens de Deus. E o nome de Gideão, ele vai aparecer na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11, Então vai estar o nome dele lá na galeria da fé, dos heróis da fé, O Gideão como um homem valente, assim como tantos outros. A minha palavra para você é que você ponha o seu nome lá, na galeria da fé, de pessoas que não se conformaram com as circunstâncias, mas que em meio às circunstâncias, em meio às lutas, se levantam com ousadia, com força, mesmo se sentindo os mais fracos ou os menores, mas eles se levantam com fé, com ousadia, mesmo que o corpo, que a mente diga ao contrário, mas eles vão pelo Espírito e eles vão se levantando e vão fazendo algo para que eles não permaneçam do jeito que estão. Da mesma forma, eu lembro também da história de Neemias, que foi um homem que reconstruiu os muros de Israel, numa época que Israel também foi assolada pelos inimigos, foi totalmente destruída, e Neemias foi um homem de coragem, um homem valente. E em todo tempo a gente vê homens e mulheres de Deus, pessoas de coragem, pessoas valentes. E eu quero incentivar você. Esse é o momento, essa é a hora
de todo mundo, todas as pessoas dizem que somos de Deus, nós dizemos, somos de Deus, eu tenho Deus. Esse é o momento de nós vivermos o Deus que nós pregamos, o Deus que muitas vezes nós dizemos que temos, o Deus que muitas vezes as pessoas dizem que está dentro delas, ou nós mesmos dizendo que está dentro de nós. Esse é o momento, esse é o tempo de nós viver aquilo que nós pregamos e aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós dizemos, né? Deus conta conosco. E Deus quer fazer uma grande obra nas nossas vidas. Assim como Gideão colocou o nome dele, né? Pela sua coragem, o nome dele foi colocado na galeria da fé. Coloca o seu nome lá. Se levante com ousadia, com coragem, com confiança em Deus, que com certeza, né? Se você olhar para trás, quantos desafios você já venceu? Se você olhar para trás, quantas circunstâncias e situações difíceis já passaram pela tua vida e você está aqui hoje, passou por todas elas. E não importa o que aconteça, nós vamos continuar passando, porque a Bíblia em todo tempo nos incentiva e nos inspira, assim como inspirou homens como Gideão e como tantos outros. Sempre a palavra de Deus para eles é o quê? Anima-te, fortalece o teu coração. O salmista, no Salmo 27, os 2 últimos versículos, ele diz assim: eu pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. E ainda ele fala assim: anima-te e Deus fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, confia nele. O Salmo 37, versículo 5 fala: confia nele e o mais ele fará. Em todo tempo, a Bíblia está falando, no Salmo 112, que a Bíblia fala sobre um homem que tem sua confiança no Senhor. Ele não teme más notícias, o seu coração está bem firmado, ele é justo, ele se compadece, os filhos dele são poderosos na terra. As promessas do Senhor são para nós nesse tempo. E lá em Hebreus capítulo 11, quando Gideão aparece ali a partir do versículo 32, ele fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Esse é você, esses somos nós. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E ele antes vem citando inúmeros homens e mulheres de Deus, depois ele segue citando, e aí Hebreus no capítulo 12, porque Hebreus é uma carta escrita para uma igreja. E uma carta não é escrita em capítulos e versículos. Nós temos isso hoje para nos localizarmos. Então o escritor, ele não separou esse texto. Então ele continua dizendo, e ele diz assim, portanto também nós. Depois de ouvir tudo isso a respeito dos heróis da fé, ele diz assim: portanto também nós. Quem somos esses? Eu e você. Quem são essas pessoas? Você e eu. Também nós, ele diz no versículo 1, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos firmados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Quando nós estivermos cansados, quando você estiver cansado, pense em Jesus, aquele que suportou ofensas, suportou sofrimento por amor a mim e a você. Confia nele. Deixa que ele conduza o teu caminho, viva uma vida dedicada a ele e você vai ver, você vai poder viver os bens do Senhor nessa terra. Assim como o próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que seja feita assim na terra
como é no céu. Que seja feita assim na sua vida, como é no céu. No céu não há doença, não há enfermidade, não há choro, não há dor, não há falta. As promessas do Senhor são para essa terra, são para os nossos filhos, são para você, são para mim. Tudo aquilo que você tem ouvido aqui em várias mensagens de fé, várias mensagens de ânimo para você, você sabe, isso vai acontecer na sua vida, sabe quando? Quando você viver, quando nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. As promessas de Deus são reais para nós, mas nós precisamos viver uma vida de santidade e uma vida de temor a Deus. Depois de nós alcançarmos isso, termos essa vida de santidade, de temor, não é uma vida perfeita, mas é uma vida de santidade e de temor, sendo aperfeiçoados dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Quando nós vivermos isso, nós precisamos ainda descobrir que para tudo na nossa vida é necessário um propósito. O sucesso no teu trabalho precisa ter um propósito. Qual é a razão do sucesso no teu trabalho? Isso não pode ser só para você mesmo. Isso precisa afetar a vida de outras pessoas. O teu sucesso familiar precisa afetar a vida de outras pessoas. O teu sucesso pessoal, o teu sucesso na tua profissão precisa ser inspiração para outros. Isso é propósito. Quando você envolver Deus em tudo na sua vida, a sua vida vai ser transformada. E também nós precisamos dedicar tudo que nós fizemos a Ele. Encontrar a razão da nossa existência nele, para que Ele possa ser exaltado e glorificado na nossa vida. Quando nós descobrirmos isso, nós só precisamos de uma coisa: lembrar que nós somos cooperadores de Deus. E nós precisamos cingir os nossos lombos com coragem, com ousadia, buscar sabedoria em Deus, buscar conhecimento, discernimento, aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Fazendo assim, não tem como dar errado. Então se levante, seja ousado, estude, aprenda, se esforce, se dedique e dedique a sua vida e o seu sucesso a Ele. A sua casa, a sua família é abençoada e nós podemos viver o melhor dessa terra em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: se me obedeceres e me ouvires e guardar os meus mandamentos, vamos comer o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa nessa semana, neste final de semana que se aproxima, buscar a Deus, dedicar mais tempo a Ele e fazer com que Ele seja o real dono da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, as suas finanças, e nós cremos em um ano poderoso, onde os filhos de Deus vão se revelar e vamos ser ainda mais luz nessa terra e sal nesse mundo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.